aqui é Pedro, diretamente dos estúdios Mengão Melhor, para te atualizar de todas as notícias do Flamengo. E meu segundo vídeo do dia é para comentar aí sobre esse patrocínio que o Flamengo acaba de solicitar rescisão, já notificou esse patrocinador para solicitar a rescisão, esse patrocínio aí da Universidade Brasil, que não vem pagando o Flamengo nos últimos meses. Vamos comentar sobre isso, comentar sobre o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético que também vai ter desfalques igual a equipe do Flamengo. O Atlético deve ter mais ou menos aí 7 desfalques para essa partida aí do próximo domingo às 4 horas da tarde. Vamos comentar com vocês aí quem são esses jogadores que vão desfalcar nessa partida contra o Flamengo. Vou comentar sobre Jorge Jesus, tá? Jorge Jesus tem novidade na área, comentar com vocês aí. E sobre a dona CBF, que mais uma vez aprontando, não só para cima do Flamengo, mas para cima dos clubes brasileiros, tá? Então assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, meu velho, amassa o botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, segue no Instagram, meu velhão, mengão.melhor, esse é o Instagram aqui do canal, vai lá e segue nós, hein? Vai seguir, meu velho? Então toca aqui. Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e vamos papear aí, primeiramente, sobre essa situação da Universidade do Brasil. Eu já vinha trazendo para vocês essa informação de que o Flamengo rescindiria contrato com a Universidade do Brasil, patrocínio que se faz presente aqui no omoplata do Flamengo. O Flamengo já tem praticamente fechado uma situação com uma outra empresa, tá? Para estar atuando no lugar da Universidade do Brasil, no uniforme do time. Eu não tenho o nome dessa empresa ainda, sei que já está praticamente fechado, tá? E a Universidade do Brasil realmente deve estar saindo do Flamengo nos últimos dias. A Universidade do Brasil, que assinou o contrato com o Flamengo, tá presente no uniforme do Flamengo desde o ano de 2017, mas nos últimos meses vem vacilando, né? Vem rateando com o Flamengo, né? Não pagando o Flamengo, se eu não me engano, já faz 4 meses que eles não correspondem ao valor do patrocínio ao Flamengo, e por esse motivo o Flamengo vai estar rescindindo o contrato com a Universidade do Brasil. Inclusive já notificou a empresa formalmente para que seja feita essa rescisão e assinatura de contrato com outra empresa que deve estar assumindo, né, que eu não tenho o nome ainda, em breve eu passo aqui para vocês. Agora vamos comentar nessa partida aí contra o Atlético Paranaense, né, no próximo domingo às 4 horas da tarde, vai ter a transmissão da Rede Globo. Você que não mora aqui no Rio de Janeiro, né, e não vai ter a oportunidade de ver a transmissão desse jogo na TV fechada, né, no pay-per-view, nem na TNT, porque o Flamengo não é fechado com a TNT e o Atlético Paranaense não é fechado com o PFC. Então, o que acontece? Você vai ter que assistir essa partida, caso no estado onde você mora essa partida não seja transmitida pela Rede Globo na TV aberta, você vai ter que assistir esse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense online, lá no site do Globoesporte.com, eles estarão transmitindo esse jogo. Agora, comentando em si sobre essa partida contra o Sintético vai ter 7 desfalques nessa partida contra o Mengão, tá? Vou comentar com vocês aqui quais serão esses desfalques. Nicão não deve jogar contra o Flamengo, Lucas Halter não deve jogar contra o Flamengo, Pedro Henrique, ex-zagueiro do Corinthians, também não deve jogar. Robson Bambu, o zagueiro do Atlético Paranaense, não deve jogar. O Jonathan, lateral, que jogou na Internacional de Milão, também não deve jogar. O goleiro Santos está na seleção principal, não vai jogar essa partida. E o Bruno Guimarães está na seleção sub-23. Então também é um desfalque para essa partida contra o Flamengo. O Flamengo também tem vários desfalques, tem o Arrascaeta, Felipe Luiz, né, o Gabigol, o Rodrigo Caio, Diego, Lincoln, então tá pau a pau, né? Vamos ver o que dá essa bagaça aí, espero que dê a vitória do Flamengo. O Atlético Paranaense pode ter também um eventual 8º desfalque, né, que é o atacante Marco Ruben, que infelizmente perdeu o seu pai aí, né? Então ele meio que tá de luto, né? A gente sempre fica de luto quando a gente perde um parente da família. Então pode ser que ele desfalque para essa partida aí contra o Flamengo, tá resolvendo as questões desse problema pessoal que ele teve aí, que foi a perda do pai. Mas não é um desfalque ainda confirmado, até porque ele já desfalcou a equipe do Atlético Paranaense diante do Corinthians e pode ser que ele volte nessa partida diante do Flamengo. Agora vamos comentar sobre Jorge Jesus.
A pergunta que não quer calar, todo mundo me pergunta: ô Pedro, o contrato do Jorge Jesus vai até o meio do ano que vem. Sim, o contrato do Jorge Jesus vai até o meio do ano que vem. Aí me perguntam muito no Instagram, na rua, quando me vejam, também me veem, me perguntam: Pedro, o Flamengo vai renovar o contrato do Jorge Jesus? Não só vai, como quer, meu camarada. E os motivos são simples, né? O sucesso evidente do português no cargo de treinador do Flamengo. Após a vitória contra o Emelec, teve aquela especulação aí de que o Jorge Jesus não ficaria no Brasil até o final do ano, só ficaria até o final do ano, quer dizer, né, não ficaria para o ano que vem devido à violência no Rio de Janeiro. E eu deixei bem claro aqui para vocês, meus amigos, o Jorge Jesus veio para o Rio de Janeiro sabendo o problema social, né, todo em torno, né, tudo que acontece aqui no Rio de Janeiro, né, o problema da violência, o problema da saúde, enfim, todos os problemas. Só que aonde que o Jorge Jesus reside, isso é minimizado, que é lá na Barra da Tijuca. O Jorge Jesus não reside, aqui perto de onde eu moro. Ele não passa toda hora na Avenida Brasil e fica entrando em comunidade. Ele não tem essa rotina. A rotina do Jorge Jesus é Ninho do Urubu, que é lá em Vargem Grande, Barra da Tijuca, que é um bairro assim mais tranquilo, né? Maracanã, que é um pouco perigoso, mas ele tem toda uma rota traçada ali, tem escolta de polícia. Então, assim, não vai sofrer muitos resquícios dessa violência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E ele também já deu coletivo de imprensa dizendo que isso aí não tem nada a ver. O que acontece? Segundo o jornal português, o jornal Record, o Flamengo já trabalha para renovar o contrato do Jorge Jesus, tá? Por mais 2 anos. Tá? Essa é a informação que eu tenho de momento. Muita gente pergunta, por que o Flamengo deu mole e quando o Jorge Jesus veio já não fez um contrato grande com o Jorge Jesus? Gente, não fez um contrato grande com o Jorge Jesus porque foi uma exigência do Jorge Jesus quando ele chegou, e ele sempre deixa claro: quando eu vou treinar um novo time num novo país, eu sempre faço contratos curtos de 1 ano, para ver qual vai ser a adaptação, enfim. E a adaptação dele é que foi muito boa, né? Em 3 meses, gente, o Jorge Jesus, quando chegou, o Flamengo estava 8 pontos atrás do líder Palmeiras. Agora o Flamengo está 8 pontos à frente do líder Palmeiras. Ou seja, 16 pontos se a gente for somar dos pontos atrás, agora os pontos à frente. 16 pontos que o Flamengo ganhou nessa relação de 8 atrás e agora 8 à frente. Então, foi muito boa, foi excelente a adaptação do Jorge Jesus aqui. O Jorge Jesus tem 2 derrotas no comando do Flamengo, que é contra o Bahia e contra o Emelec. Então, assim, é fato. O Flamengo vai renovar com o Jorge Jesus, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Em breve eu trago mais informações sobre. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma curiosidade sobre o Jorge Jesus, né? Trazida por um ex-jogador do Jorge Jesus, o Gelson Baresi, né? Que foi jogador do Jorge Jesus no Vitória de Setúbal, né? Lá no ano 2000. E ele falou o seguinte: o Jorge Jesus lá no Vitória de Setúbal já tinha esse negócio de ser perfeccionista e rígido, né? Segundo o Gelson Baresi, ele disse que o Jorge Jesus usava o bom dia dos jogadores para checar ali se eles estavam com bafo de álcool. E se tivesse com bafo de álcool na hora do treinamento, ele sentava-lhe o porrete pra cima do jogador. Então, muito curiosa essa situação. Será que ele faz isso também no Flamengo? Aí eu já não tenho essa informação, mas eu acho que faz, hein? Dá bom dia aí, meu camarada, mas dá bom dia alto, porque ele pedia pra dar bom dia alto, segundo o relato do Gelson Baresi. Dá bom dia alto aí, meu velho. Pode passar. Você... rapaz, 3 jogos fora. Já pensou, rapaz? Deve ser um negócio de louco. Agora vamos comentar aí sobre essa situação lamentável da CBF, mais uma vez querendo prejudicar literalmente os clubes brasileiros, não só o Flamengo, mas os outros clubes também, né? Com essa reunião que vai ter entre CBF e FIFA em Xangai, na China, ainda esse ano, para discutir aí o calendário. O que acontece? Vocês sabem que quando o jogador é convocado pela seleção principal de futebol, ele é obrigado a servir a seleção principal. E tem as outras seleções, sub-23, sub-17, sub-15, em que não é obrigatório, né, a cessão de jogadores, né?
porque também os jogos da seleção sub-17, sub-20, sub-23 não são jogos de data FIFA. Então não se torna obrigatório que o clube não ceda o jogador. Ele pode entrar muito bem no STJD, pegar uma liminar e conseguir a liberação do jogador, como fez o Flamengo em relação ao Renier e como fez o Vasco em relação ao Thales Magno. E o que acontece? A CBF quer se reunir com a FIFA para que no ano que vem, né, a FIFA coloque as datas FIFAs também nas partidas, né, nas convocações das seleções sub-23 e sub-20, ou seja, vamos ficar de mãos atadas e não poderemos fazer nada em relação aos jogadores que serão convocados para essas seleções de base. Isso é um absurdo. O cara tá jogando no time profissional. O que o cara vai fazer em seleção de base, cara? A CBF, ela prejudica o próprio campeonato, o próprio produto dela. Ela denigre em prol de uma seleção que não tem mais identificação nenhuma com o povo brasileiro. Porque não joga aqui no Brasil, joga em Singapura, joga não sei aonde, joga em Marte, na Lua, menos aqui no Brasil, né? Enfim, fica a minha indignação aí, espero que a FIFA não coloque como data FIFA essas partidas das seleções sub-20 e sub-23 para não prejudicar mais ainda os nossos clubes, né? Enfim. Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like e segue no Instagram, mengão.melhor. Valeu, parceiro. Tamo junto. Saudações rubro-negras.